Ô, Ronaldo Fenômeno, você vai estar no programa do João, que vai estrear amanhã. Amanhã, sábado. O João daqui a pouco vai estar aqui. Ô, Ronaldo, como é que você tem a cara de pau, cara de madeira, de ser orgulhoso, achar que a torcida do Cruzeiro pode ser responsável pela queda do Cruzeiro e não você, pela sua incompetência como dirigente? Ô, meu irmão, você como jogador, foi se não for o maior, tá entre os 5 maiores de todos os tempos. Como centroavante, você foi o maior. Mas como dirigente, você é fraco. Você é incompetente. Já mostrou isso no Valladolid. E agora você mostra no Cruzeiro que você comprou por uma bagatela. Uma bagatela. E você tem a cara de pau de ir na entrevista, porque ninguém pode falar de você, né? Porque você é o Ronaldo Fenômeno. Meu irmão, comigo não. Comigo não. Meu irmão, não é a torcida do Cruzeiro, a torcida do Dirceu Lopes, do Joãozinho, do Nelinho, sua, que você foi um monstro jogando no Cruzeiro. Do Fábio que ele mandou embora. Do Fábio que você mandou embora com uma falta de respeito. E o Fábio é um dos melhores goleiros e vai disputar Libertadores. E você tá brigando pra não cair. E que, por sinal, eu tô achando que o Cruzeiro vai cair. América já caiu, Curitiba pra mim já caiu e o Cruzeiro também. Vai ficar um. Vai ficar uma só. Então, é o seguinte. Você tinha que falar o seguinte. Olha, eu quero agradecer a toda a torcida cruzeirense que lotou o Mineirão com 35 mil pessoas, com um time fraco, com um treinador fraco e com um presidente fraco, que é você. Não é a torcida do Cruzeiro, é você. Você vai fazer o Cruzeiro cair. Aí, sabe qual vai ser a desculpa? Ah, não tinha dinheiro. Ah, não tinha dívida. Você contratou Zé Ricardo, irmão. Você contratou o Pepa. Acho que é Pepa o nome do cara, o português, não é? Você contratou esses caras. É isso. Aí você tá do lado do Elias, do Paulo André. E aí você vem falando da torcida do Cruzeiro, do Tostão, do Joãozinho. Pô, você tá de brincadeira. Então você que faça o time muito pra ter ele falando. Então bota aí. Agora mesmo a gente é o que temos. Nós temos que nos unir, como eu disse antes, fazer um chamamento à nossa torcida, que da maneira que está se comportando não nos ajuda em absolutamente nada. Aquela conexão torcedor e time que tínhamos no ano passado, que também era um momento extremamente difícil, a gente não teve em nenhum momento esse ano, né, com talvez uma expectativa muito grande por parte da torcida, da imprensa. Tivemos um bom começo de campeonato, mas sempre estivemos com os pés no chão, sabendo que iríamos oscilar durante o campeonato. Agora, nós só sairemos dessa situação se estivermos unidos, acreditando no projeto que a gente planejou e, logicamente, com a... Cara, pô, ele tá falando igual o Souza, velho. O Souza, ele tá igual você. Ele tá gaguejando. A gente é meio lento nas Até a palavras. conta igual, né, Souza? Não precisa deter a conta, não. Nossa. Eu queria um pouquinho. Às vezes não precisa. Pouquinho, né? Só um pouquinho, então, vai. Quem disse que dinheiro traz felicidade? Né? Se a gente trabalhar firme e forte, a gente pode ser feliz. Mas que é bom ter dinheiro, Ajuda é bom. um pouco, né? mas Ajuda. Ainda vai pagar as pensões? Ajuda. Pagar os boletos? Vamos falar a real. A falta faz a falta da procriação. Não, mas eu só que tem uma coisa. Quando você vive pelo dinheiro, é um erro gravíssimo. Sim. Não é verdade? Você Dinheiro é precisa consequência. Você trabalha, você ganha. Só que nesse país não, né? Nesse país a maioria das pessoas trabalham muito e ganham muito pouco. A maioria desse país aqui, o negro... Vamos lá, quando você olha do lado, você vê os negros trabalhando aonde? Aonde você vê? De garçom, né? Nas escolas, na obra. Vocês entendem disso ou não? Mas aí, né, tá aqui um Zé Ruela que nos fala. Então é o seguinte, vamos voltar pro Corinthians. Essa repercussão, esse pós-jogo do Cruzeiro,
O Ronaldo disse ontem que o Mineirão tem se tornado um peso para os jogadores do Cruzeiro, para o elenco celeste. Importante dizer que o Cruzeiro não venceu em casa ainda nessa temporada. Não era a expectativa ontem, no comparativo com o adversário, que fosse uma vitória do Cruzeiro. Mas, dentro disso, funcionaram as escolhas do Zé? E como você percebeu as palavras do Ronaldo Fenômeno? Eu acho que o Zé, ele tem um problema gravíssimo de limitação. Aliás, não é o Zé, é o Cruzeiro, né? O elenco, né? É o elenco como um todo. E aí, como disse o Simões, né? Você pega aí o Neres e o Castan, por aquilo que a gente esperava deles, é uma boa temporada. Só que uma hora ele vai castanhar. Uma hora ele vai nerizar, né? Como é que era aquele técnico que falava jogador limitado pra você ter no elenco? Você não pode ter, se você tiver uma hora ele vai te entregar, né? Era o N. Andrade, N. Andrade. O jogador ruim fica aí, um dia ele joga. E aí, assim, a gente tem elogiado essa dupla de zagueiros, porque daquilo que eles podem oferecer, eles estão no limite deles. Só que, evidentemente, que não são grandes jogadores, assim como a boa maioria, né? Até em função da dificuldade financeira que o Cruzeiro enfrenta, e o Ronaldo tocou nesse ponto. Então existe uma limitação. Como é que a coisa pode andar? Como é que a coisa pode voltar a dar certo? Porque não tem dado, né? Uma vitória nos últimos 13 jogos. Se pegar a campanha do retorno, é a segunda pior do Campeonato Brasileiro. Principalmente jogando como mandante, que realmente é um desastre. Quando tem que tomar iniciativa, enfim. Se tudo tiver muito encaixadinho, tudo tiver funcionando muito bem. Como chegou a acontecer com o Pepa, às vezes não ganhava, mas conseguia ter um bom desempenho. Tiver todo mundo jogando no seu máximo, então você pega aí o máximo do Neres, o máximo do Bruno Rodrigues, o máximo, a coisa pode voltar a andar. Mas essa briga contra o rebaixamento não é que ela tá cruel pro Cruzeiro, ela tá cruel pra muita gente. Pra todo mundo, né? Tá maravilhosa. Pra quem não tá envolvido. Ó, do Inter que é 12º pra baixo, né? Do Inter que é 12º pro Santos que é 30º, ou pro Goiás que é 18º, são só 2 pontos. 2 pontos. E essa questão do mando, olha só que interessante, Cirilo. Dos 10 jogos dessa 27ª rodada, 6 vitórias de visitantes. 6 vitórias de visitantes. 3 de mandantes. O desastroso pro Cruzeiro é que as 3 vitórias de visitantes foram do Vasco, do Goiás e do Bahia. E justamente adversários diretos. As de mandantes, né? E muita camisa importante. Inter, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Santos. E aí o Goiás, que é o que encabeça aí. Eu nem tô considerando Curitiba e América. Com relação à fala, eu tenho convicção que os caras conversaram entre eles. O Ronaldo não pegou e falou, eu vou falar. Os caras conversaram, falei, e aí? Não, acho que eu devo chamar o Ronaldo. Devo chamar a responsabilidade até pra pedir união. Ele foi lá pra pedir união. Só que o Ronaldo é um cara que não tá acostumado a ser vaiado. Na avaliação deles tem muito mais acertos do que erro. É uma coisa que a gente pode discutir. Então talvez pra ele, Ronaldo, a vaia da torcida, ela pode ser uma ingratidão. Então ele estava sentido. Então o objetivo foi, vamos nos unir, que é o que precisa fazer, para tirar o time dessa situação. Só que aos poucos o coração foi falando, sabe? E aí ele talvez tenha piorado um pouco a situação. O importante é que, entre erros e acertos daqui para lá, o Cruzeiro ele precisa demais do torcedor. É o que ele precisa do torcedor. O torcedor hoje é a única salvação desse time. Se o torcedor incendiar, como normalmente faz, eu acho que esse time tem condição de reagir. E eu acho que é isso que precisa. Errou aqui, falou lá. Agora não interessa. Agora tem que correr atrás e tentar fazer o time sair dessa situação. Apesar de muitos torcedores pedirem maior utilização de atletas da base, o Cruzeiro terá cautela em lançá-los na Série A do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Flamengo, o técnico Zé Ricardo afirmou que o Cruzeiro se preocupa bastante para não queimar os jovens que integram o elenco principal. Nesta quinta-feira, 19, Ian Lucas, Kaique e Fernando entraram em campo no Mineirão, em Belo Horizonte. Temos a ideia que, mudando tudo, vai melhorar. Não vejo dessa forma 100%. Se a gente fizer alteração todo jogo e achar a solução de quem tá fora, a instabilidade é grande. O Fernando, o Japa e o Henrique são talentosos, têm futuro, mas temos que ter cuidado. Senão vamos colocá-los em uma possibilidade de estarmos contestando eles também, disse. De acordo com o treinador, a maior parte dos atletas da base é utilizada em momentos inadequados no time principal. Trabalhei no Flamengo, vi jovens terem sucesso, mas muitos foram colocados antes do tempo e foram queimados. Eles sumiram do futebol. O Cruzeiro está fazendo a coisa certa. Mas o futebol brasileiro é cruel quando não se tem resultado imediato, complementou.